Boa noite para todo mundo. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo. Vou só esperar a sala encher um pouquinho para a gente começar a bater um papo aí sobre uma decisão histórica aqui do Judiciário do Rio de Janeiro sobre essa questão do desarmamento. Bom, Leandro Leonel, primeiro a entrar na sala aí, boa noite. Ramon Costa, bem-vindo todos a essa sala. Pessoal, hoje os jornais estão publicando aqui esse parecer do Ministério Público pela liberdade daqueles 2 PMs flagrados num vídeo em que 2 marginais que estavam ali com fuzis ao seu lado, pistolas, estavam deitados no chão e eles, para não morrerem, acabaram fazendo o que está no vídeo, continuaram progredindo dentro de uma comunidade conflagrada, estão presos na verdade até agora, mas o jornal de hoje traz aí a notícia, a boa notícia, de que eles tiveram aí um parecer favorável do Ministério Público para que respondam a essas acusações com relação a esses 2 marginais em liberdade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí aos mais de 50 advogados que se colocaram à disposição deles para atuarem na defesa e, pelo menos por enquanto, está dando certo. Eu espero que muito em breve aí, o juiz aqui da Vara Criminal do Rio, que está com esse pedido, tome a sua decisão. E hoje, pessoal, eu estou aqui vindo compartilhar com vocês. Eu peço que todos, que assim como nós, entendem a importância, como é sagrado o direito à legítima defesa, uma garantia individual que a gente não pode realmente abrir mão, um direito constitucional, um direito à vida principalmente, e que houve uma decisão aqui da Justiça do Rio de Janeiro. Eu recebi um e-mail de um promotor aqui da primeira Promotoria de Justiça Criminal de Nova Iguaçu. Ele deve ter mandado para vários parlamentares sobre um parecer dele que acabou sendo acolhido aí pelo Judiciário. E para mim é um marco histórico na Justiça do Rio de Janeiro que vai servir de precedente sobre um caso, pessoal, olha só, de um cadeirante que vai fazer 24 anos de idade ainda, agora no mês de maio, em que já havia sido assaltado por 2 vezes. Então ele cansou de ser vítima, acabou comprando um revólver 38, e eu, por ele ter uma idade abaixo daquela prevista no malfadado Estatuto do Desarmamento, de 25 anos de idade, ele obviamente estava com essa arma ilegal, mas de porte permitido, de calibre não restrito, melhor dizendo, e acabou sendo flagrado com isso. E vejam a aula que esse promotor de justiça chamado Rafael Tomás Schneider, que eu não conheço, mas já dou aqui as minhas congratulações públicas ao senhor doutor Rafael, pela coragem e pela aula que dá. Eu queria compartilhar com vocês, pessoal, e vamos disseminar isso para que mais, se tiver algum promotor de justiça, algum delegado, algum juiz nos assistindo, tomem como base esse precedente, como eu disse, é um parecer do Ministério Público, mas já foi seguido pela Justiça. E ele começa narrando aqui, que realmente esse fato, que um cadeirante vai fazer 24 anos de idade no mês de maio. Eu vou depois disponibilizar, pessoal, o voto desse promotor aí no meu Facebook também. E diz o seguinte, que ele havia sofrido 2 assaltos recentemente e teria comprado uma arma para defesa pessoal. E os assaltantes covardes preferem as vítimas fracas, como senhores e senhoras de idade, mulheres, crianças, deficientes físicos, visuais, etc. No caso em apreço, Anderson é cadeirante, portanto vítima em potencial. Então vamos acompanhando o raciocínio desse promotor de justiça. E ele aqui fala que em 10 anos de vida profissional, sendo 7 como defensor público e 3 como promotor de justiça, ele jamais teve notícia de um cadeirante praticando crimes violentos de uma forma em geral, sobretudo roubos, como esse cadeirante estava sendo vítima. E ele fala aqui que a criminalidade na comarca de Nova Iguaçu, que é onde ele atua, é deveras acentuadas. E aí começa, pessoal, a aula desse promotor de justiça. Eu fico muito feliz com isso, porque é uma luz no fim do túnel
de pessoas que não se deixam levar pelo politicamente correto, que se posicionam com base na lei e com base na vontade popular, né, que em 2005 definiu por um referendo com mais 60 milhões de votos a favor do direito à legítima defesa, e para que o Estado não faça como está fazendo hoje em dia, desrespeitando o Estatuto e inviabilizando os indivíduos brasileiros de terem acesso à arma de fogo para a sua própria defesa. Olha só a aula do cara. A ideia de que o Estado, a ideia de que é o Estado que deve prover a segurança das pessoas em geral, é uma falácia totalitarista. Não existe Estado grande e rico o suficiente para garantir a defesa do patrimônio e da integridade física de cada cidadão. Tá? O nome do promotor está aí no título desse vídeo. Quem puder mandar e-mail lá para a comarca de Nova Iguaçu, parabenizando ele, eu acho que é legal. E a gente tem que dar visibilidade para esse precedente, né, para essa jurisprudência importante que foi criada. E ele continua. Ora, o pensamento corrente de que a legítima defesa é uma atividade meramente tolerada pelo Estado, eis que é ele quem deve impedir a agressão a bens jurídicos, é outra das falácias disseminadas inocentemente e diluidamente por décadas a fio, notadamente por academias impregnadas por ideologias marxistas, coisa que, aliás, é muito comum nos países da América Latina. E ele continua, indago, de que forma um cadeirante, uma mulher ou uma pessoa idosa pode se proteger contra assaltantes, estupradores, contra homens adultos e às vezes mulheres em idade adulta que invadem suas casas e que geralmente, valendo-se da frieza e truculência, vilipendiam sua honra e integridade física. Ora, é a arma de fogo que iguala as forças entre o mais fraco e o seu verdugo, ou o seu algoz. Então olha que bom nós termos atuando no Ministério Público uma pessoa com esse pensamento de entender que nós, cidadãos ordeiros, é que somos as maiores vítimas dos criminosos e muito em função do desarmamento que inviabiliza que temos acesso a uma arma de fogo para a nossa legítima defesa. E aí ele conclui aqui, pessoal, brilhantemente esse seu voto, dizendo o seguinte: não pode um Estado que se diz democrático de direito criminalizar a ação de um deficiente físico que adquire uma arma de fogo para proteção pessoal. Talvez isso seja possível em uma ditadura, em um regime totalitarista, porém não em um regime que protege a propriedade privada e a dignidade da pessoa humana. Repise-se, em uma democracia, esse fato é atípico. Ele então pede o arquivamento desse auto de prisão em flagrante, desse cadeirante que foi pego com essa arma. Ele diz aqui, né, informa que o arquivamento foi homologado pela Justiça, formando um precedente inédito no Brasil. Na prática, o precedente corresponde à descriminalização via judicial do porte de arma em circunstâncias específicas, como foi esse aqui o caso. Então, pessoal, eu estou aqui fazendo essa transmissão ao vivo para dividir com vocês essa importante decisão, né, que sirva de exemplo para os magistrados, para os promotores de justiça, defensores também, delegados, né, que no seu dia a dia lidam com esses casos específicos, porque nós como sociedade estamos acuados, ninguém aguenta mais tanta violência, o marginal dá risada quando promovem essas passeatas para soltar pombinha branca em Copacabana, para abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, quando tem esses ditos especialistas que vão para a televisão, para o rádio, né, dizer que nós não devemos reagir nunca a um assalto. O raciocínio não pode ser esse. Eu não estou defendendo aqui uma sociedade de super-homens, pessoas que vão pegar numa arma de fogo para fazer segurança pública. Não é nada disso. A gente só defende, né, que aquelas pessoas que se sintam preparadas técnica e psicologicamente, cumpram os requisitos legais e queiram ter uma arma de fogo, não sejam impedidas pelo Estado. E digo mais, né, em uma análise mais ampla e geral, as armas inclusive servem nas mãos de cidadãos ordeiros para evitar que regimes totalitários oprimam ainda mais o povo. E a gente está vendo o que está acontecendo aqui na Venezuela, pessoal. Aqui, ó, o Maduro
anuncia a expansão de milícias para 500 mil membros. O presidente quer dar um fuzil para cada um. O Maduro quer permanecer no poder dando armas para suas milícias. E lá onde essa ONG Viva Rio atua fortemente para desarmar também a população ordeira, aí, tá vendo o resultado que vocês estão conseguindo, ONG Viva Rio? Ajudaram a desarmar na Venezuela, a desarmar aqui no Brasil. Só que, felizmente, nós não chegamos ainda a esse ponto de lixo como está acontecendo lá na Venezuela, onde a população está completamente abandonada, está aos milhões indo às ruas e sendo oprimida por um Estado, né, que usa da sua força e ainda quer armar com fuzis as suas milícias para garantir a sua permanência no poder. Então armas de fogo servem também, como já aconteceu aqui, né, na época de 64, regime militar, em que a população ordeira ia para as ruas com a sua arma particular para evitar que a esquerda implementasse aqui uma ditadura de esquerda, algo muito parecido com o que está acontecendo agora lá na Venezuela. Então quem aqui no Rio de Janeiro que está me acompanhando sabe o que eu estou falando, como está difícil andar em qualquer lugar do Rio. Imagino que em vários lugares do Brasil também a situação está parecida, né? A polícia é desmotivada, né? Desaparelhada. Aqui no Rio o policial vai para a rua, ele tem até a quantidade de munições limitada. Ele não tem uma blindagem na sua viatura. Muitos ainda vão para o serviço com coletes à prova de bala, né, vencidos, né? Então, como a Tica tá colocando, eu não sei assim que pronuncia o seu nome, é óbvio que o desarmamento só favoreceu os bandidos. Os marginais, como o próprio nome diz, estão à margem da lei e estão ignorando, né, que existem essas séries de restrições aí para você ter acesso legalmente a uma arma. Todo mundo que quer comprar uma arma na loja, obviamente, não é para cometer crimes, é para se defender, para defender a sua família, como já aconteceu comigo aqui recentemente na Barra da Tijuca, né? Eu tive a oportunidade ali de tomar uma iniciativa e impedir que o pior acontecesse com uma família que estava sendo assaltada do meu lado. Inclusive o pessoal ficou me sacaneando um tempo aí, que eu era ruim de mira. Eu informo para todo mundo que ele foi preso lá numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, né, e com uma bala nas costas, e a gente monitorou os hospitais aqui, ele tinha ido para a comunidade, ele foi inclusive operado lá. Ou seja, tem a enfermaria para os traficantes, para os assaltantes dentro da própria comunidade. Então, esse é um nível de pessoas com que a nossa polícia, com que os profissionais de segurança pública têm que lidar todos os dias aqui no Rio de Janeiro. Então, enquanto nós não dermos segurança jurídica para que os nossos policiais atuem, enquanto nós não tivermos legislação mais severa, mais rígida, que é sim para evitar que essas pessoas convivam com a sociedade, porque são pessoas violentas, que não estão nem aí para a lei, não estão nem aí se você é um pai de família, se você é uma mãe, né, que tem filhos para criar, que é uma pessoa trabalhadora, olha para sua cara, você às vezes nem não reage, você entrega o seu carro, você dá o seu relógio, o seu celular, ainda assim você toma um tiro, porque o vagabundo não foi com a sua cara, que a vida não vale nada para essas pessoas. Então essa é a realidade nossa do dia a dia. Nós estamos trancados dentro de casa. Então enquanto não tivermos um Congresso que aprove essas mudanças na legislação, porque hoje a função da pena, pessoal, a última função dela é recuperar alguém. Aliás, eu digo mais, não existe um lugar no mundo onde o sistema penitenciário recupere as pessoas. A recuperação tem que partir de cada um, da vontade de cada um. Se a pessoa não quiser, né, ser ajudada, se a pessoa não quiser sair da vida do crime, não tem oferta de emprego, oferta de mão de obra, oferta de ensino que vai fazer a pessoa sair da vida do crime. Então hoje a função principal da pena é proteger a sociedade do convívio com esses marginais altamente perigosos. E a outra função é puni-los, porque a impunidade é o grande combustível de toda essa violência que nós vemos aí hoje. Então o Léo Pereira está lembrando aí a Lei 13.022 de 2014, a gente vai sempre que pode ajudando a fazer algumas alterações, né? Por exemplo, a lei de 2015, que foi sancionada já pelo presidente, já é lei, está em vigor, que torna hediondos os crimes cometidos contra as famílias, contra os policiais, né, os profissionais de segurança pública como um todo, inclusive aos seus familiares, quando o crime é cometido em função dessa atividade que ele exerce. Tá? É uma lei, está em vigor, equipara hediondo
esses crimes quando cometidos contra policiais. Então, pelo menos, já ficam mais tempo presos até, né, que voltem ao convívio aqui com a sociedade. Então, nós participamos aí, né, só aqui no Rio de Janeiro, a gente escolheu mais de 100 mil assinaturas a favor desse projeto de lei na época, que foi colocado em pauta na época pelo então presidente lá da Câmara, foi aprovado e hoje já virou lei. E aí nós vemos sempre, pessoal, isso que a gente tem alertado bastante por onde a gente passa no Brasil inteiro, todos nós que ainda acreditamos que é possível um país viável, um Brasil com menos violência, com mais oportunidades, enfim. A gente tem que, quem faz as leis é o Congresso Nacional. Então é muito importante você não votar não só para presidente, mas votar também em deputados federais, em senadores, né, que sejam aliados com esse raciocínio. Porque o presidente, obviamente, ele faz a pauta do que vai ser votado no Congresso, mas se tivermos maioria, como temos hoje, de parlamentares de esquerda, né, que mais tem essa hipocrisia, né, que defendem o desarmamento, né, que cansam de exercer, de lutar por direitos humanos para marginais, defendendo, por exemplo, menores estupradores. Eles não podem ser punidos porque são menores de idade, não sabem o que estão fazendo. Claro que sabem, e fazem porque têm certeza de que se forem pegos vão ficar no máximo 6 meses cumprindo uma medida socioeducativa. Então a gente tem que mudar sim essa mentalidade, essa política de vitimização dessas pessoas que está aí há mais de décadas. E é o que está levando o nosso país para o fundo do poço no tocante à segurança pública. Essa impunidade enorme. Tem que construir mais presídios, sim, para que as pessoas cumpram a sua pena, para que a sociedade fique mais tempo protegida da atividade desses marginais. Tá, pessoal? Então, vamos cada vez mais aí atentar para isso, para a importância de se votar certo aí para deputado federal, principalmente para senador, né, e não só para os cargos majoritários aí de presidente, governador e prefeito, que são no ano legislativo, deputado estadual no caso, no ano legislativo que as leis são feitas. E se tivermos aqui maioria de pessoas que pensam diferente do que a gente está falando aqui agora, as leis simplesmente não vão ser alteradas e tudo continua como está. Essa hipocrisia, essas ONGs recebendo milhões de entidades, inclusive internacionais, para manter essa política nojenta aqui que tem feito não só nós de vítimas, mas também os nossos policiais. Tá, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta antes da gente encerrar, quero agradecer aí a presença de todo mundo. E mais uma vez eu vou colocar aqui no meu Facebook daqui a pouco a íntegra desse parecer do promotor de justiça aqui da comarca de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, chamado Rafael Tomás Schiner, que com muita coragem dá uma aula aqui, mais uma vez relembrando para quem chegou agora na nossa sala. Ele opinou aqui pelo arquivamento de um auto em prisão em flagrante de um cadeirante de 23 anos de idade que tinha, após 2 assaltos seguidos, adquirido uma arma de fogo, um revólver 38, portanto de calibre permitido, para se proteger. E ele, entendendo a situação específica desse cadeirante, por entender que o direito à legítima defesa é sagrado e o Estado não pode, não só desrespeitando o referendo de 2005, mas também desrespeitando o direito sagrado, a garantia individual de todo cidadão de poder defender a sua própria vida, ele arquivou isso daqui e já foi, esse parecer dele foi seguido pela Justiça, foi homologado já pela Justiça, e é um precedente importantíssimo que é criado aqui pelo nosso judiciário e que certamente deve ser seguido, né, por outras decisões aí pelo Brasil afora. Então, pessoal, ajudem a divulgar. Se você que está nos assistindo conhece algum juiz, algum promotor, defensor, delegados que lidam com isso no dia a dia, informem a eles dessa decisão, porque muitas vezes as pessoas que eu citei aqui desses cargos têm um certo receio da repercussão pública que isso pode causar, né, por uma decisão, mas não, ele está calçado aqui na Constituição, na vontade popular expressada no referendo de 2005. Então, quanto mais pessoas souberem disso, podem usar como base para essas decisões e aplicarem, né, quando as circunstâncias específicas ali daquele acontecimento permitirem, esse mesmo raciocínio de direito à legítima defesa, um direito sagrado. Tá, pessoal? Então, Franklin, obrigado aí, Jacarepaguá, um abraço
para todo mundo. Anderson, Arthur, obrigado aí pela consideração com o nosso trabalho. Bené Barbosa, do Movimento Viva Brasil. Pessoal, quem não conhece o Movimento Viva Brasil, não confundam com o Movimento Viva Rio, né, que é esse aqui que há décadas vem atuando no Rio de Janeiro e em vários países da América do Sul para desarmar a população, e o caos nós estamos vendo, o resultado nós estamos vendo aí, dessa política completamente falida, hipócrita, e tem enriquecido muita gente, empoderado, como eles gostam de falar, os próprios marginais. Então, pesquisem aí esse Movimento Viva Brasil, que quem é o líder dele é o Bené Barbosa, uma pessoa extremamente qualificada, né, que desde o início dos anos 2000 aí já milita praticamente sozinho nessa questão de esclarecer a população sobre, né, o problema do desarmamento, né, sobre essa queda de braço que a gente está travando. Eu acho que a população está abrindo os olhos para isso, e a prova foi em 2005, de que o direito à legítima defesa é um direito sagrado, né, e que tem que ser respeitado pelo Estado. A pessoa ter direito a uma arma de fogo para se defender, para defender a sua família, defender a sua propriedade. Conheça um pouco do trabalho dele, quem puder, né, ajudar de qualquer forma lá é muito bem-vindo, porque nessa luta nós somos assim a parte no campo político, a parte que atua em menor quantidade. Né? Nós aqui temos argumentos fortes, nós temos certeza que estamos do lado da verdade, mas na hora de fazer uma alteração na legislação, por exemplo, a gente cai no problema, né, de que a maioria da Câmara dos Deputados, daquela Assembleia Legislativa, por exemplo, é de esquerda, entende diferente, apesar de muitos hipócritas que defendem o desarmamento, são exatamente aqueles que andam com seguranças armados de fuzil, aqueles que andam de carro blindado, que moram em condomínios com toda a segurança, inclusive armada também. A gente sabe que a arma na mão, né, das pessoas, do cidadão ordeiro, do cumpridor da lei, ela salva vidas e não tira vidas, né, como eles gostam de uma forma completamente torta, canhota, tentar fazer uma parte da população acreditar. Pessoal, obrigado aí, mais uma vez. Vou disponibilizar esse parecer desse promotor daqui a pouquinho no meu Facebook. Quem puder compartilhar, enviar para um amigo aí que seja delegado, juiz, promotor, defensor, para entenderem esses argumentos, né? E quem sabe assim a gente não vai ampliando essas decisões aí ao longo de todo o Brasil. Tá ok, galera? Um abração para todo mundo aí e fiquem com Deus. Valeu!